E a nossa convidada é a Isabela Flores, fiscal estadual agropecuária lá de Goiás. Vou pedir para a Isabela, enquanto eu vou contando um pouquinho do que é o tema que a gente vai falar, para ela habilitar a câmera dela para que a gente possa conversar melhor. A Isabela vai contar um pouquinho para a gente sobre as novidades, as novas normas estabelecidas aí pela Agrodefesa lá de Goiás, reforçando o controle, um controle mais rigoroso de brucelose e tuberculose lá no estado. Isabela, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Agora sim te vejo, Isabela, e a gente quer entender, obviamente, o que está mudando aí, né, nesse É. movimento que vocês estão E aí, fazendo Nara, como é que da tá? Só agrodefesa, acessibilidade? principalmente Tô entender o é que, com que um pouquinho muda para a zerado. rotina dos pecuaristas aí Se do for for estado. na mesma Seja sala, bem-vinda, Isabela. tá? Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para responder os questionamentos, as perguntas que vocês tiverem. Muito bem. A ideia é uma normativa um pouco mais rigorosa, que entrou em vigor ou entra em vigor a partir de quando, Isabela? Bom, ela já está em vigor, né? Ela já foi publicada a gente já está adequando também o sistema e tudo, e fazendo trabalhos de conscientização, de educação sanitária em torno dela já também. Ela já está em vigor. Essa preocupação Hum. tem foco aí na brucelose, no controle de brucelose e de tuberculose. Isso, São isso, doenças importantes. O que, que a gente pode falar aí dessas doenças e por que, que certo, vocês resolveram avançar com esse maior rigor aí das doenças? certo. Assim, eu não entendo muito a instrução normativa nova como mais rigorosa. Na verdade, ela veio para unificar as legislações estaduais, que eram quatro e que foram todas revogadas por ela, para a gente ter um maior padrão de trabalho e de controle dos dados que são importantes para nós, tanto para resposta a mercados, né? Quanto também para os produtores, porque é interesse público, é interesse dos produtores no maior controle dessas doenças que são tão importantes para o setor, né? A gente sabe dos problemas que trazem, que acontecem em decorrência dessas doenças para os produtores, em termos de prejuízo, com abortos, no caso da brucelose, né? E fora o fato de serem zoonoses. Então, a gente presta essas informações e a gente precisava de um maior controle delas. E a gente consegue fazer isso hoje porque a gente unificou o cadastro dos médicos veterinários que são responsáveis tanto pela vacinação quanto pelos exames, todos de forma informatizada, gerando todos os dados que a gente precisa quanto o lançamento dessas ações sanitárias, né? Tanto a vacinação quanto a realização dos exames aqui no nosso sistema para prestar conta realmente, para ter informação mais correta para ser passada tanto para a sociedade quanto para os mercados que têm interesse, né? São alguns pontos de mudança, por exemplo, na vacinação, como você colocou. O que, que muda no dia a Sim. dia do pecuarista? No dia a dia do pecuarista, as mudanças não são tão grandes. Na verdade, as mudanças foram maiores para os médicos veterinários, para os responsáveis técnicos, porque eles precisam fazer esse cadastro com o nosso, no CEDAGO, no nosso sistema, para fazer esse lançamento desses atestados online de vacinação. Porque antes eram documentos entregues nas unidades da Agrodefesa que eram lançados pelos nossos servidores. Hoje não é assim mais. O próprio médico veterinário faz o lançamento dos atestados das vacinações que ele realiza no sistema. Para o pecuarista, para a rotina da propriedade, o que acontecia, que era a vacinação feita pelo médico veterinário ou por um vacinador auxiliar, continua acontecendo da mesma forma, né? Para o pecuarista, aumentou a quantidade de informação, porque no acesso dos produtores, ele agora tem como visualizar esses documentos, né, que antes não era possível, e também ele recebe comunicação de quando uma comercialização desse tipo de produto é feita para o CPF dele, para que ele possa cobrar do médico veterinário o lançamento desse atestado. Então, para a rotina da propriedade, do produtor, as mudanças não foram tão significativas.
Muito bem. Eu tenho aqui algumas informações e queria até a sua confirmação ou não, enfim, para a gente Certo, discutir mais claro, os claro, detalhes aí dessa nova normativa. Entre os destaques da claro. nova normativa estão a obrigatoriedade de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 Três e meses. 8 meses. Não existia essa Sim. obrigatoriedade? O que que muda nesse sentido? Então, nada muda nesse sentido. A obrigatoriedade de vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses já existia na IN anterior e ela já vem preconizada pela normativa do Ministério da Agricultura, a qual a gente precisa se atentar e seguir. Então, a obrigação de vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses com vacina B19 ou de forma optativa RB51, né, caso o produtor prefira utilizar, continua da mesma forma. Sempre foi assim e continua sendo assim. A obrigatoriedade de 3 a 8 meses. Perfeito. A exigência de emissão de atestado digital de vacinação no SIDAGO, em até 30 dias Certo. após a aquisição da vacina. Mudou o Correto. prazo? Não, não. Já era de 30 dias, só que esse prazo era para o lançamento, para entrega e lançamento nas unidades da agrodefesa. Hoje, o prazo que é o mesmo, se mantém o mesmo, de 30 dias da data da aquisição da vacina, é para o lançamento do médico veterinário que vai fazer online essa informação da vacinação. Não muda o prazo. Boa. O bloqueio automático para trânsito e comercialização de leite em propriedades inadimplentes. Isso. É que surgiu uma exigência por parte do Ministério da Agricultura que os laticínios somente recebessem leite de propriedades que estão em condição sanitária adequada quanto à brucelose. Então, atendendo a essa demanda e também atendendo a necessidade dos laticínios de terem acesso a esse tipo de informação, a partir de agora existe um relatório que já está previsto, inclusive na AIN, né, da qual a gente está falando, a previsão de que a agrodefesa forneça para essas indústrias a informação daqueles produtores que estão adimplentes, que estão corretos com a vacinação, para que eles possam receber leite desses produtores. Ou Porque, seja, caso contrário, o Ministério, né, trata ali das sanções cabíveis para essas indústrias, caso elas recebam leite de propriedades que não estão sanitariamente ou, atualizadas, ou né? seja, é mais uma estratégia para cruzamento de informações e garantia aí Isso. da sanidade do rebanho no final das contas, né, Isabela? Sim. E também uma forma de favorecer aquele produtor que se mantém, né? A gente tem que ter esse tipo, né, de cadastro positivo, de estímulo, né, para que o produtor se mantenha ali com maior controle do seu rebanho, né, pela vacinação. Um outro ponto que está aqui são criar regras claras para controle do foco. Muda alguma coisa nessas regras? Não, não nas regras, mas agora elas ficaram mais claras e mais sucintas nessa IN, né? De que forma vão ser tratados esses focos, de que forma vão ser tratados o trânsito a partir desses focos, né? Porque precisa ser só para abate, não pode, esse trânsito não pode sair para outro lugar. Essas informações ficaram mais sucintas e mais adequadas na nova IN. E também um outro ponto que está aqui em destaque, que seria a regulamentação da certificação de propriedades livres de doença. As propriedades Isso. agora vão ter esse certificado, é isso? Esse certificado ele é voluntário. O produtor pode, por sua vontade, né, se certificar e para que ele faça isso, ele vai fazer uma solicitação formal para a agrodefesa, solicitando que sejam feitas as coletas, né? Ele tem que, obviamente, arcar com as despesas disso, porque o interesse é dele. E a partir dessa certificação, ele consegue acessar outros mercados, consegue ter um trânsito mais fácil desses animais, e ela é voluntária. Antes, ela não estava normatizada assim, né? A certificação hoje, ela está dentro da IN da brucelose, de forma unindo as informações todas num instrumento normativo só, o que facilita, né, o trabalho. Bom, de forma geral, então, Isabela, pelo que eu entendi, não muda muito ou quase nada na rotina do pecuarista em si, mas Sim, enfim, o processo vai dar mais qualidade e eficiência para as informações prestadas e principalmente para o isso. acompanhamento da sanidade do rebanho. Isso. Isso é o que é mais importante. Traz um pouco de mais credibilidade e controle para essas doenças dentro do Estado, né? Normatizadas todas no mesmo instrumento, tratando os assuntos de forma concomitante, né? Traz sim, e traz também uma facilidade
para a própria agrodefesa prestar essas informações quando a gente é solicitado, tanto pelo próprio poder público quanto pelo setor privado, que a gente, como servidores públicos, claro, temos que atender. Muito bom. Quer deixar algum recado para o pecuarista ou para o médico veterinário que está ouvindo a gente nesse momento? Enfim, o que você traria aí de adicional a essa nova regulamentação que está sendo colocada aí à disposição no Estado, Isabela? Eu gostaria, claro, de recomendar que fossem mantidos, né, os controles sanitários nas propriedades, lembrando da importância econômica, né, dessas doenças para o próprio produtor, de prejuízos e de quedas de produção, e dizer que a agrodefesa está à disposição, que é um prazer receber dúvidas e questionamentos nesse sentido. Muito bom. Brucelose e tuberculose, as duas são zoonoses, não? Sim, ambas são zoonoses. Ou seja, tem que ter um controle É, eficiente aí para claro. evitar a É, contaminação aí para os exato, humanos, né? exato. Muito É bom. questão econômica e sanitária. É isso aí. Muito bom. Isabela Leandro Flores, obrigado aí pela Flores, obrigada. participação. A Isabela é fiscal estadual agropecuária lá de Goiás, trazendo, portanto, as novidades dessa instrução normativa do Estado, que começou a valer a partir dessa semana lá, com essa modernização do Isso, sistema e, consequentemente, uma melhora aí das informações prestadas e do acompanhamento da sanidade do rebanho claro. lá no Estado. Obrigado, viu, Isabela? Certo? Muito obrigada. Muito bem, vamos seguir com o nosso Pecuária e Mercado e agora chegou a vez, chegou a hora da gente falar um pouquinho do potencial das raças. Roda a vinheta.